Esse é o Três Horizontes, o programa de podcast desses três lunáticos consultores que a cada 15 dias trarão ideias brilhantes, humildes e uma visão realística sobre a realidade do mundo da consultoria. Como vocês sabem, estou eu, Ale Moreno, meio homem, meio mito, Caio, meio homem, meio máquina, e Fabrício, que não disse se ele é meio homem, meio quê, mas estamos juntos e isso é o que vale. Para a prosa de hoje, a gente continua estendendo o programa 1, que foi um sucesso de público, mas ainda não de bilheteria. Então, por se falar em bilheteria, fica claro, caros patrocinadores, não aceitamos patrocínio de bets. Caio já se posicionou, não, a gente não quer bet. Mas não aceitamos patrocínio de cerveja, aceitamos, de vodka. De comida. De comida, eu sou taurino, então qualquer... Por exemplo, se uma cantina do Bexiga quiser patrocinar a gente, ela não precisa nem dar dinheiro, ela dá lasanha, a gente vai lá e come. Exato. A gente está feliz com isso também. Muito bem. Exato. Depois desse momento merchan, também siga a gente no YouTube, no Spotify e tudo mais. Vamos lá. No papo anterior, a gente terminou falando sobre três horizontes que nós aqui, de maneira genial, definimos. Para o início, por que não, da vida do consultor ou da consultora, para onde eu olho, né? Para onde vai? Então, são 3 pontos. O Caio trouxe a questão do conhecimento como algo, um ponto fundamental. O Fabrício trouxe o aspecto do propósito, do porquê que a gente escolheu isso aqui. E eu trouxe a questão das relações humanas e do não negar um café. E o que a gente quer trazer para essa nossa prosa desse episódio 2 é mergulhar um pouco nesses 3 pilares, vou chamar assim, que sustentam na nossa visão a carreira de um consultor, e talvez de alguém além da consultoria, obviamente, mas o nosso papo aqui é sobre o consultor, mas trazendo a perspectiva da educação corporativa, que é onde nós 3 humanos habitamos. Caio, Fabrício e eu estamos no mundo da educação corporativa. A gente navega no mundo dos RHs, mundo de gestão, nesse mundo que a gente dialoga para ajudar as empresas nos processos de aprendizagem que elas propõem em cada um dos seus negócios. Então é por aí que a gente caminha hoje. E aí eu queria saber dos senhores que pilares vamos explorar primeiro. Vamos começar pelo propósito, porque eu acho que é legal pensar no porquê para depois pensar no como, né? Eu fico vendo que o conhecimento talvez está no como, né? Como eu me estruturo, porque o porquê pode impulsionar que conhecimentos que eu busco, imagino eu, e as relações também, imagino que estão em torno desse porquê. Por que vocês decidiram ser consultores nesse mundo da educação corporativa? Foi dinheiro, Fabrício, Caio? Eu sei que você se vendeu por grana, ou o dinheiro não tem nada a ver com o propósito. É bom falar sobre isso. Tem gente que acha que porque eles não veem que a gente tem nossas Ferraris e limousines na garagem, não entendem esse mundo de riqueza que a gente habita hoje, mas qual o propósito que sustenta a carreira de cada um de nós aqui? Quem quer falar? Olha, eu não estaria sendo transparente se eu não dissesse que a perspectiva de ganhar dinheiro não fosse um dos elementos a serem considerados quando a gente começou. Eu, né, naturalmente, acho que de uma certa forma, né, principalmente no início, né, no podcast passado, a Ale comentou o perrengue em relação a, enfim, empurrando as dívidas e tentando, de alguma forma, se não fossem aquelas mãozinhas invisíveis e visíveis nos ajudando, pegando pelos braços e realmente nos mostrando o caminho, caramba, nada disso seria possível. Mas também acho que seria muito raso, né, achar que é o dinheiro, né? Acho que essa questão do propósito que o Fabrício trouxe é super importante. Fazendo uma reflexão, e aí na busca do meu autoconhecimento, acho que vale a pena que eu falar um pouquinho sobre, enfim, como o meu contexto familiar, né? Por exemplo, meu pai era um professor, doutor na USP, minha mãe uma pesquisadora científica. O conhecimento dentro da minha casa, ele sempre foi muito valorizado. Eu cresci vendo aquelas enciclopédias nas estantes e a importância do conhecimento.
Claro que ali um conhecimento mais acadêmico, tá? E claro, quando a gente, acho que o que me chamou, assim, o meu propósito, vendo tudo aquilo, foi como eu sair daquele universo acadêmico, teórico, e buscar um universo mais aplicado. E eu acho que a educação corporativa, ela nos permite muito isso. O conhecimento, claro, ele é importante, mas eu curto muito a ideia de ver esse conhecimento em funcionamento, ver esse conhecimento gerando resultado. Então, esse é um ponto que sempre me chamou bastante atenção, Ale. Oi, turma que está ouvindo. Para mim, eu acho que, claro, a gente vive no mundo capitalista e dinheiro a gente precisa para viver nesse mundo capitalista. Então, existe esse lugar do sobreviver, né? De conseguir pagar conta, de conseguir morar, de conseguir comer, enfim. Mas eu tenho certeza de que o principal ponto que me trouxe, né? E o pagar conta acabou virando uma consequência disso, é provocar discussões e ajudar as pessoas a refletirem sobre novos horizontes, sobre novas perspectivas dentro das organizações. Eu sempre via o modus operandi das organizações que de novo, né, no mundo capitalista, a gente está sempre focando no lucro, no lucro, no lucro, e muitas organizações acabam esquecendo, muitas vezes, de que quem traz o resultado são as pessoas, e isso era uma coisa que eu falava muito quando era gestor, né, e líder, assim, dentro das organizações. Gente, o resultado vem das pessoas, a gente precisa investir mais nas pessoas. E então o meu propósito ele está muito ligado a como é que eu libero esse potencial do ser humano, né? Como é que eu olho para a pessoa que está dentro da empresa, para além do crachá, para além desse lugar corporativo que ela ocupa? Como é que eu enxergo essa pessoa de uma forma integral, entendendo que além das potencialidades que ela tem do âmbito de competências organizacionais, que outros aspectos do ser humano que ela pode trazer. E considerando, especialmente nesse lugar, que essas pessoas têm outros aspectos da vida dela que as compõem, né? Então, ela não é só o trabalho é alguma parte dela como ser humano, mas ela tem outras facetas, né? Ela tem outras questões. E não dá para ela ligar e desligar um botão de quando ela entra na empresa, agora eu deixo todas as minhas questões pessoais para fora e agora eu sou só uma pessoa profissional e estou aqui performando o que eu decidi no meu PDI, né? Essa pessoa, ela é impactada, né? Ela é atravessada por uma série de outras questões da vida pessoal dela, que vão também fazer com que essa performance dela seja maior ou menor dentro do ambiente de trabalho, e a gente precisa estar olhando para isso, né? E eu creio que muito do trabalho que eu faço hoje, mais como facilitador do que como consultor, eu tenho notado que eu tenho transitado menos como consultor dentro das empresas e mais como facilitador, e depois eu conto como é que eu cheguei nesse lugar, mas eu noto que esse trabalho de facilitador da gente é de fazer com que tanto os gestores de RH quanto as próprias pessoas que estão ali, né, comprometidas e participando dos processos, das jornadas de aprendizado que a gente tem, o meu papel tem sido muito de provocar essa reflexão, né, de quem sou eu dentro desse lugar, dentro desse contexto e como eu posso contribuir e que potências eu tenho e como eu posso colocá-las a serviço dessa organização que eu estou. Eu queria trazer duas coisas aqui que eu estou escutando o Fabrício e o Caio. Primeiro que eu gostei muito do que o Caio traz da história do conhecimento sobre a influência que ele teve, né, Caio? Porque eu acho que a gente é a soma dessa história que veio conosco aqui. Inclusive a decisão, imagina, né, Fabrício, a decisão do porquê a gente escolheu fazer o que a gente faz, tem relação, acho que pelo menos em alguma parte, do que a gente foi se constituindo ao longo do tempo, né, das influências, da história que foi formando quem a gente é. Então, quando o Caio fala da Barça lá, ele não falou da Barça, mas eu imaginei a Barça na prateleira, né, Caio? Era isso, Caio? Barça, Mirador, Ah, conhecer,
Conhecer Universal, eu Exatamente. tinha essa. Era assim, eu me lembro como Conhece? hoje, ali assim, na casa dos meus pais existiam assim prateleiras e gigantescas e volumes e enfim, era incrível isso, né? E eu concordo plenamente com você. Cara, nós somos a soma das nossas experiências, dos nossos entornos, né? Naturalmente dos valores que foram transmitidos por meio dos exemplos, das ações, daqueles que estão próximos de nós. Então, e foi muito interessante porque eu comecei quase que meio subliminarmente, perceber essa influência só mais lá na frente, entendeu? Como eu adoro o que eu faço, eu adoro a educação corporativa, ela me realiza. E eu tenho que reconhecer que eu sou afortunado, né, cara? Outro dia eu disse para minha filha: ninguém merece fazer o que não gosta para o resto da vida, né? Porque outro dia ela chegou, e disse: pô, Caio, pô, pai, será que essa vai ser a minha vida? Eu trabalhar 11 meses para tirar 30 dias de férias? Uau, né? Um golpe, né? Falei assim, porque naturalmente ela está passando por um momento, enfim, não muito fácil, mas a gente tem que se realizar. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, ali o meu DNA, de alguma forma, ele acabou contribuindo para isso. É, é. É muito doido, porque eu tô pensando na minha história, né? Que vai constituindo esse busca do conhecimento, do propósito, porque eu não tinha essa referência que você tinha na sua casa. Eu não sei como é do Fabrício, mas ninguém lia em casa. Eu tinha lá Barça, ou Conhecer, esses monte de coisa que meu pai fazia questão de comprar, mas acho que nunca ninguém abriu aqueles negócios, ficava lá na prateleira. E, e é doido pensar nisso, como de alguma forma o propósito nosso está conectado diretamente com o conhecimento, né? Porque ele tem uma relação direta com essa história, como a gente facilita condições para que o outro aprenda, para que eu tenha acesso, para que o outro é, é, seja estimulado a abrir um livro, a se conectar com essas questões. Então, isso eu acho que é bem, bem forte que você traz, Caio. E a frase da sua filha aí é impactante, né? Nossa Senhora. Super, E muito, muito, muito impactante, tem a ver com essa escolha também, né? E outra coisa que o Fabrício falou do provocar reflexões, né? Que eu acho que esse é o papel do facilitador, de como ele provoca, mas não provoca na minha visão, posso estar errado, mas no meu horizonte, mas não provoca na perspectiva do cara que sabe mais sobre ele do que ele mesmo. exato. Porque senão aí. Mas ele provoca por trazer uma visão de turista, sabe, olhar de turista que nunca foi naquele lugar? Uhum. Porque eu fico pensando, às vezes, tem esse olhar de turista que é o nosso. A gente chega naquela empresa, a gente nunca foi na vida, aí começa a olhar e fala: nossa, por que a garrafa d'água fica ali? A pessoa, sei lá por que fica. Então, eu acho que esse é o tom da provocação do turista, né? Vai viajar, fala: nossa, que bonito, e as pessoas vão passando na rua e nem observam mais aquilo. E a gente também faz isso nos lugares que a gente vive e habita. A gente deixa de ser turista na própria cidade que a gente mora. Então a gente perde esse olhar. E aí, quando alguém vem e provoca você tem visto tal coisa, você observou não sei o que, mexe com a gente, né? Acho importante a gente também aproveitar o gancho desse tema e também marcar um pouco as diferenças entre o consultor e o facilitador, né? Porque, e aproveitando, claro, né, o elo do conhecimento, porque se durante uma facilitação, como parte do processo de aprendizagem, né, a gente até, talvez como propósito, é a construção de um conhecimento, a transferência, claro que tudo isso a quatro mãos, né? Não é aquela visão arcaica do facilitador como um professor transmitindo, não, nada disso. Construindo esse conhecimento juntos, o consultor usa o conhecimento como meio, porque o foco é o resultado, é o impacto no negócio, é você, naturalmente, gerar valor para o teu cliente. Então, acho que isso acaba sendo muito importante. O consultor necessita o conhecimento como um instrumento de trabalho para ele gerar o resultado, enquanto que o facilitador, ele compartilha esse conhecimento, o que é uma diferença brutal, né? O facilitador coloca o conhecimento para conversar, sabe? Eu sempre penso assim: ele é um salão de dança que todo mundo compartilha o conhecimento que está ali e tenta chegar num novo lugar. Eu andaime nessa história. Nossa, e a definição sua de consultor não podia ser melhor, porque é bem isso. E aí, né, Caio, talvez surja na expectativa do outro lado da empresa, quando aparece o consultor, que o consultor vai sentar na cadeira dele, né? Vai resolver o problema do negócio.
Imagino que talvez seja diferente do facilitador. Não sei o que o Eu, Fabrício pensa nisso. eu escutando vocês assim, eu consigo visualizar que o meu papel de consultor, ele entra em momentos muito específicos, assim, né? Ele entra no momento onde a gente está planejando junto com o cliente algum projeto, né? E nesse lugar a gente traz os nossos conhecimentos, a gente traz o que a gente, porque tem uma expectativa, né? Eu já escutei de muitos clientes assim do tipo, mas o que você pensa sobre isso, né? Mas que temas são os que você acredita que são os melhores para a gente lidar com determinado problema, para solucionar determinada questão? Então eles esperam da gente um pouco desse lugar de pela minha experiência, eu acredito que esses caminhos aqui eles façam mais sentido, mas é importante que nesse lugar a gente tente construir junto com o cliente, né? A gente tente de alguma forma trazer para ele alternativas e não um caminho fechado. Eu gosto de uma coisa que a sua irmã fala muito, Ale, que Ana Paula, um beijo para você, se você estiver escutando. Eu vou virar o cara do um beijo para você. É tipo o É o quadro Faustão, né? Beijinhos do Fabrício. Eu acho que tem que criar o quadro, cara. Beijinhos do Fabrício. Para quem são os beijinhos hoje, Fabrício? Mas, Ana Paula, um beijo para você. Fala, Caio. Pera aí, Não, o não, Caio não, vai só um falar. rápido Paula, comentário. Desculpa, Fabrício, eu te interromper, mas sobre essa questão dos beijinhos, no podcast passado eu acabei mencionando a minha esposa, minha amada esposa, e não mandei um beijo para ela. manda Então um você beijo para a está nos esposa. colocando numa posição delicada, né? Porque com Gente, eu não certeza tô nada. serei cobrado, então só para deixar registrado, um beijo para minha amada Momentos esposa do Andréa. coração. Gosto disso. Momentos do coração com Beijinhos, o gente. beijinho do Fabrício. Momentos beijinhos. Mas a Vai. questão é, Ana Paula fala que às vezes a questão é que ela é uma trilha e não um trilho. E eu acho que isso tem a ver com esse lugar quando a gente está conversando com o cliente. A gente não escreve numa pedra, né, o que tem que ser como consultor. A gente dá algumas ideias, algumas possibilidades, algumas alternativas, e junto a gente vai construindo essa solução. E quando a gente vai para a sala de aula, aí que o consultor não entra mesmo, né? Assim, a gente começa, a gente traz questões, a gente joga ali na roda, e aí um beijinho para ler, né? Ale Moreno, que foi a pessoa que me introduziu à ACP, abordagem centrada na pessoa, onde a gente traz um conceito e a gente constrói junto a partir dos saberes coletivos, né? E aqui na Casa Móvel a gente, né, também acredita nisso, graças a esse conhecimento que eu fui adquirindo aí quando conheci a síntese, conheci a lei, que me inspirou também a abraçar a ACP como, né, esse jeito de fazer. Então, aí você falou uma coisa, Fabrício, que o consultor não entra na sala. Eu acho que muitas vezes ele entra, esse é o problema. E quando ele entra, é um problema, não sei, né? Que cada um faz do jeito que quiser. Mas ele cai no lugar que o Caio disse. Quando o consultor entra com a perspectiva de consultor mesmo, ele está lá, na minha visão, correndo o risco de despejar conteúdo na cabeça do outro. Eu acho que cada um senta numa cadeira diferente. O consultor vai É que no. depende da solução também, né, Ali? Assim, Depende da às vezes você precisa solução. levar o consultor para a sala. Tipo, se você está fazendo uma Precisa. consultoria sobre, a gente precisa reestruturar o RH inteiro, e eu preciso olhar para todos os processos de RH, por exemplo, o consultor precisa entrar na sala, né? Ele não precisa ser consultor puro, ele pode ter um quê de facilitador, mas eu preciso saber o que eu estou fazendo, né? Eu preciso saber como é que eu crio um processo de recrutamento e seleção passo a passo e ajudar o cliente nas melhores práticas dentro desse lugar. Não tem como você não acionar esse lado mais consultivo nessa hora. Mas como é que eu consigo trazer um quê de facilitação também para eu não ditar como o cliente tem que fazer, né? Como é que eu trago esse lugar de facilitador para a gente criar essa pitada do cliente, né, nessa transformação desse processo, para deixar com a cara da empresa, porque senão depois no final também o cliente não adota aquilo, né? Se eu crio uma coisa que é a minha solução para o cliente, às vezes a minha solução não conversa com o problema dele, e a gente precisa, como facilitador também, ter esse jogo de cintura de entender, está conversando com a realidade, está conversando com a cultura, está fazendo sentido para o cliente, ele vai adotar depois essa solução e está sempre trocando com ele nesse sentido, eu acredito. Eu queria dar
3 passos para trás, que Bora. é porque a gente começou a nossa prosa hoje falando dos 3 lugares que a gente entende como um tripé aqui: conhecimento, propósito e relações. E eu queria resgatá-los aqui, porque a gente abriu um parênteses que o Caio propôs sobre o consultório barra o que é o consultório, o que é o facilitador, a gente foi um pouco nisso, a gente vale a pena dar um passo para trás, como diz um cliente meu, retroagir para trás. Então a gente vai retroagir para trás, no quadro, retroagindo para trás, faz com a mão para trás ainda, para não ter dúvida. Então, retroagindo para trás, 3 passos. Por que vocês escolheram trabalhar no mundo corporativo? Caio, por que você foi para a educação corporativa? Você sabe? Você consegue ter uma clareza por que você foi para aí? Se não tiver, não responda. Diga, não falarei. Eu vou guardar isso para mim. Vire-se, procure o seu, Orboz. Não conte comigo. Olha, não sei se os nossos ouvintes gostariam de uma resposta extremamente elaborada, e contando uma trajetória pensada, estudada, mas de forma alguma aconteceu dessa forma. A vida me levou. Ou seja, estava começando a minha vida profissional, enfim, tinha feito já enfim, não digo um monte de coisas, mas várias coisas diferentes. Surgiu a oportunidade do trabalho em consultoria. Eu acho que até em função, enfim, naquela época, acho que um diferencial era a língua inglesa, a empresa era americana, e eles tinham uma cultura de desenvolvimento do consultor barra facilitador, então eles não buscavam um perfil com tanta experiência, muito pelo contrário, né? Eu acho que eles queriam um perfil que não viesse com vieses, porque eles tinham um trabalho de formação muito grande. Eu tenho que reconhecer que eu aprendi muito naqueles anos que eu fiquei por lá. Mas, de uma certa forma, é um pouquinho aquela história de colocar o pezinho na água da piscina e testar a temperatura. No sentido de, e aí, será que vai dar ruim ou será que vai dar bom? E foi assim, Ale. E eu, como eu disse, eu acabei me encontrando nesse universo de estar na frente, né, de um grupo e trocar figurinhas sobre um tema que eu acho que eu tenho a agregar. E eu escolhi educação corporativa porque eu gosto da ideia de plantar uma semente nas pessoas dentro das organizações, assim, uma semente de transformação positiva, eu chamo, que é algo que está até lá no site da Casa Móvel. O mundo corporativo, ele costuma ser pelas experiências que eu tive, né, um mundo que, de novo, ele olha para as pessoas muitas vezes, apesar dos discursos bonitos, muito no lugar do resultado, 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 resultado. E eu acredito que as empresas que elas olham para desenvolvimento humano e organizacional com um olhar diferente desse olhar do eu preciso dar um check aqui em desenvolvimento, que elas realmente se importam com o desenvolvimento humano, e felizmente existem algumas, né, que são assim, e felizmente eu trabalho com algumas que são assim, elas dão a chance para a gente que trabalha com desenvolvimento humano e trabalha com educação corporativa, de novo, né, trazer reflexões dentro da empresa, né, sobre desde o porquê que eu estou aqui, o que às vezes pode gerar com que a pessoa fale, não sei porque eu estou aqui e sair da empresa, né? Já aconteceu da pessoa às vezes, nossa, gente, mas realmente não conversa com o meu propósito, o que que eu estou fazendo aqui, né? Mesmo tipo de pergunta que às vezes o Caio trouxe aqui da filha dele se perguntando, né? Mas trabalhar 11 meses e descansar 30 dias, é isso que eu quero para minha vida? Às vezes as pessoas se perguntam isso, e eu acho que o nosso papel como consultor dentro das organizações, como facilitador dentro das organizações, também dentre muitos outros papéis, o de gerar esse tipo de reflexão, né? Por que que eu estou aqui? E a educação corporativa, eu acho que ela também carrega esse lugar de uma educação que ela é uma educação libertadora, né? Não pode ser uma educação bancária onde eu só vou lá depositar, né, nas pessoas como se elas fossem uma tábula rasa que eu preciso escrever o que elas têm que fazer. Eu preciso é, provocar essa reflexão, né, sobre todos os assuntos possíveis, né, de alguma forma que a empresa
proporcionar para a gente abertura para levar. E eu acho que isso é legal, porque daí você cria dentro da empresa pessoas que elas também têm a intenção de serem seres humanos melhores, que viram profissionais melhores e que de alguma forma nessa cadeia, nessa grande onda, vai gerar uma empresa também, que é uma empresa mais preocupada com o mundo, né? Não está preocupado só com o meu umbigo, com o meu lucro, mas que impacto eu posso gerar no mundo através do meu trabalho como organização. Então, para mim, as coisas elas vão se conectando e aí se conectam ao meu propósito. Então, é um pouco disso. Fez sentido? Fez sentido, sempre faz sentido, porque fez sentido para você também, né? Não fez? Para Então tá mim, tudo bem. faz. Então pronto, fique satisfeito com isso. Mas é verdade. Eu fico aqui pensando que no meu propósito é porque eu tenho uma relação de muito amor pela educação. E de entender que é só esse caminho que transforma de verdade. E aí hoje, desde dos pequenos até os grandões, né? Desde a minha atuação no instituto, ajudando a cuidar das escolas, a molecada e tudo mais, e vendo, porque a educação é uma corrida de bastão, né? Desde do bebê até o adulto. Então não dá para cuidar de uma fase da vida só. Hoje eu vi um dado que 40% dos estudantes do Fundamental 2 do nono ano não vão para o ensino médio. Aonde você viu esse dado, Ale? Eu quero fonte. É da Instituto Natura. Ah, então tá bom. Falando em instituto, E Ale, eu acho que você não compartilhou com os nossos queridos ouvintes. Que instituto é esse? então, o Instituto de Aprendizagem Solidária Dorcas Rodrigues, que leva o nome da minha avó, inclusive, é um instituto que faz projetos de aprendizagem, apoia, né, projetos de aprendizagem em escolas públicas, levando desde formação de liderança, gestão de sala de aula, português, matemática, projeto de horta, apoio psicológico para escolas públicas. Então, o projeto tem 2 anos e há 2 anos eu estou nisso. Obrigado por perguntar, Caio. E é essa caminhada da educação. Então, o meu propósito está ligado a isso. Então, se não. E acho que é isso que incomoda cada um de nós, imagino, quando a gente chega num lugar e sente que esse lugar não dialoga com o que a gente acredita. Então, o Fabrício falou: estou lá no ambiente com esse objetivo de provocar, de pensar, mas se é uma cultura refratária a uma educação que de fato seja estruturada, que pense no processo, que valoriza, você falou isso, né, Fabrício? Que valoriza de verdade o processo de educação, a gente fala assim: meu, tô aqui para quê, né? Porque a gente às vezes é contratado meio para cobrir dar recado para gestor que não consegue dar, e esse é um perigo também. Então, e eu já caí nessa cilada, acho que vocês também. Então, não, se é um processo estruturado, formativo e tudo mais, vale a pena. Fala, Fabrício, você tomou ar aí, fala. Porque eu acho que assim, tem a importância, né? Eu acho que tem a relevância de você ser contratado para dar o recado, mas acho que não pode ser só isso. Eu acho que se você é contratado para dar o recado também, porque de repente as pessoas vão escutar mais se vem o terceiro. Tem esse lugar, né? Tem uma aura de que entra um consultor para dar um recado, às vezes está todo mundo falando a mesma coisa, mas ninguém escuta. Aí quando chega o consultor e fala a mesma coisa que está todo mundo falando, o consultor, eles escutam. É igual relacionamento, a gente não escuta quem está perto, mas se vem alguém de fora e fala para a gente presta mais atenção. É humano isso, né? Então, assim, eu acho que é importante, às vezes, a gente ser contratado para ir lá dar um recado, mas não pode ser só isso. Como é que a gente dá o recado, mas como é que isso está conectado com outras ações importantes de educação corporativa ali dentro? Eu acho que a gente volta para a questão do propósito, né? Por que a gente está aqui? Ou seja, claro, existe um aspecto que é o desenvolvimento, no caso da educação corporativa dos colaboradores. Acho que a gente pode, talvez entre nós três, entre os nossos 3 horizontes, o Alê é aquele que mais simboliza o educador, né? Porque ao mesmo tempo que ele, claro, está ali naquele um pé com a educação corporativa, mas ele também vivencia os desafios da educação, enfim, fundamental, aquilo que realmente talvez a gente seja a essência de uma definição de um educador, né? O professor no dia a dia, sala de aula, ensino fundamental, ele vivencia essa realidade por meio do Instituto.
mas reconhecer que esses dois mundos, eles se conectam, né? Porque, naturalmente, principalmente na educação corporativa, e eu falo isso bastante pro meu público, vocês são responsáveis pelo desenvolvimento de vocês, né? Não existe mais aquela história da área de treinamento e desenvolvimento, pegar você pela mãozinha e vamos aqui fazer um treinamento. Cara, você precisa entender primeiro aonde você quer chegar e, a partir daí, que elementos são necessários para você chegar lá. Ou seja, quando nós estamos ali de frente para o nosso público, sim, existe uma perspectiva de mandar um recado. Ontem mesmo, no cliente, passando por uma gigantesca transformação, e claro que o gerenciamento de mudanças acaba sendo muito importante, mas é como o Fabrício colocou, eu gosto muito quando ele fala do plantar a sementinha, né? Porque é justamente isso, às vezes existe uma expectativa muito irrealista do que a gente vai fazer naqueles 2, 3, 4 dias que a gente está junto com o pessoal, né? E claro que isso não existe. Senhores, eu tenho uma proposta aqui para olhar para os nossos 3 horizontes. A minha proposta é a seguinte: a gente rodou e desembocou numa conversa que está passando pelo mundo corporativo, pela educação corporativa. Então, minha pergunta é a seguinte: nossos 3 horizontes, o que cada um entende por essa educação corporativa? Qual o papel desse lugar da educação corporativa? Fabrício, topa você primeiro, meu jovem? Posso ir. Para mim, educação corporativa tem a ver com criar ambientes respeitosos, empáticos e genuínos. Nossa, papum, não deixou espaço para conversa. Não. Acredito que é quando a empresa ela realmente acredita que cabe aos colaboradores eles acho que serem capazes de ser aquilo que eles querem ser, e elas dão um empurrãozinho. Então, acho que a educação corporativa está muito nisso, né? Ou seja, não é, e pegando o gancho do comentário que o Fabrício fez, né? Não é um trilho, mas reconhecer que ela, como empresa, ela tem a responsabilidade de ajudar os seus colaboradores nessa trilha, que é justamente a busca da realização, a busca daquilo que envolve as pessoas serem aquilo que elas querem ser. Uau! Bom, Uau, vocês definiram tão bem que agora eu já não sei nem o que dizer, mas eu vou dizer que eu também vejo tudo isso e vejo que isso tem que ser um processo, não um evento. A educação corporativa não pode ser um momento que aparece para um evento e acabou e é consultada só para isso. Ela tem que estar dentro da cultura do negócio mesmo, tem que estar misturada à cultura do negócio e pensar como processo constante, diário. Uma jornada, né, Alexandre? Uma jornada sem dia para começar e sem data para acabar. Senhores, temos um programa? Temos um programa. Temos um programa. Para quem ouviu esse episódio, por favor, compartilhe na sua rede. Não tenha dó, não tenha piedade. Compartilhe com quem você ama e com quem você não ama, caso você não goste do programa. Quer mandar recado? Mande um recado. Mande recado. Quer receber um beijo do Fabrício? Escreva pra gente nas redes sociais. Fabrício, mande um beijinho pra mim. O e-mail tá na descrição do podcast, você pode mandar. E pode marcar o Fabrício assim: eu quero receber uma beijoca do Fabrício. Vai ser o quadro Beijoca do Fafá. E no quadro Beijoca do Fafá, ele vai reservar um tempo para mandar beijocas para vocês. É isso. Inauguramos o quadro. Inauguramos o quadro da Beijoca do Fafá. Voltamos em breve com mais devaneios desses 3 loucos. Até a próxima. Gente. Obrigado, tchau, gente. Valeu, galera. Tchau. Abraços a todos.